Olá, irmãos, graça e Graça e paz. paz, Boa boa noite a noite. todos. Nós estamos aqui com o propósito de falarmos sobre o assunto que foi colocado como uma conversa, como uma discussão, como um assunto que foi colocado para ampliar nosso conhecimento, para ampliar nosso entendimento sobre a questão da salvação. O assunto definido, que foi trazido pelo irmão Luiz Roberto, é o que acontece com um homem que não aceita Jesus. Então essa é a dúvida que nós estamos conversando, nós tivemos algumas opiniões esta semana, algumas dúvidas, alguns questionamentos, e nós então agora vamos colocar o nosso posicionamento nas Escrituras com relação a esse texto. Lembrando e fazendo destacar que essa prática de aceitar Jesus não é uma coisa muito antiga, não vem lá da igreja primitiva. Eles não tinham esse tipo de prática, pelo menos a Escritura não traz isso. E a história da igreja também não relata esse tipo de prática. Nós vamos ver isso aí por volta dos anos 1600 e depois, mais especificamente, lá por 1800, 1900, quando os evangelistas John Wesley, né, e Billy Graham aplicaram nos seus ministérios, nos seus evangelismos de massa, a prática de trazer as pessoas então à frente e orar com as pessoas, fazendo com que elas confessem publicamente a Jesus. Mas se caso uma pessoa não confessar Jesus, está num lugar distante, não tem acesso à igreja, não tem. Se essa pessoa não confessar Jesus, ou mesmo uma pessoa que vá na igreja, receba o evangelho no seu entendimento, mas não confessa Jesus, o que vai acontecer com essa pessoa? É sobre isso que nós vamos conversar, dando o nosso parecer e o nosso entendimento bíblico com relação ao assunto. Vamos ler alguns textos, a Valéria vai ler conosco, Efésios capítulo 2, verso 8, primeiro texto, pode acompanhar aí na sua Bíblia, por favor. Diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Também vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 1, os versos 12 e versos 13, para nós darmos introdução a esse assunto. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Também vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e versos 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bom, nós temos três textos bem básicos a respeito do assunto. O primeiro deles, Efésios 2,8, diz que nós somos salvos pela graça. Graça é favor imerecido, foi algo que foi nos dado por Deus, e que nós recebemos pela fé, que também é um dom que Deus nos dá para crermos na salvação que nos foi dada na pessoa de Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12 e verso 13, João está dizendo que a todos quantos recebem, veja bem que lá João não está querendo especificar que a pessoa, quais são essas pessoas, mas a todos quantos recebem a iluminação, o entendimento, eles então se tornam conscientes de que são filhos de Deus. E que isso também acontece não por vontade da pessoa, especificamente, é lógico que a pessoa que ouve e se entende, ela vai ter que querer. Mas isso estou dizendo que o entendimento que traz a consciência da verdade não acontece porque ela quis, porque ela procurou, porque isso também Paulo fala no livro de Romanos e nós vamos ver depois, e fala que isso aconteceu única e exclusivamente pela ação soberana de Deus, pela vontade de Deus. E Paulo confirma isso lá em 1 Timóteo, capítulo 2, nos versos 3 e 4, quando ensina Timóteo a orar por todos os homens, a interceder por todos os homens. Paulo diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, essa introdução nos dá uma base para que nós possamos compreender onde fica essa necessidade da pessoa ter que fazer uma confissão, a pessoa ter que confessar Jesus para ser salvo. Não estou descartando aqui a importância de uma confissão, até porque a Bíblia diz que nós cremos com o coração e confessamos com a boca.
Mas eu não quero, o que nós queremos debater aqui é justamente a questão de legalizar, né, a salvação de uma pessoa só a partir dessa confissão. É por isso que nós vamos estudar Escrituras, levando em consideração 3 coisas importantes. A primeira delas, que nós vamos ver, é o caminho da queda. Se nós tivermos uma compreensão do caminho da queda que levou o homem à queda, vamos entender como é que é esse retorno e se encaixa nesse retorno essa necessidade de confessar Jesus. A pessoa tem que fazer uma declaração pública, né, de confessar Jesus. A segunda coisa que nós vamos entender é sobre a interpretação das Escrituras. A Bíblia é um livro para ser estudado, porque ela traz contextos culturais, históricos, contextos da época em que Jesus estava, com toda a influência religiosa, espiritual que estava lá. Essa é uma questão muito importante. E a terceira aqui, toda a Escritura tem que ser interpretada, né, com vistas ao caráter de Deus, porque a Escritura é o próprio Deus, Deus não é o livro, Deus é a palavra viva, esta palavra que se fez carne, que deu a vida por nós, para nós sermos salvos. Então nós vamos estudar olhando para o caráter de Deus, ok? Isso nós vamos então estarmos compartilhando nos próximos vídeos. Nós esperamos que você acompanhe para nos ajudar a dar esse entendimento sobre esse tema, beleza? Fica com Deus.